Revisão de filosofia para a prova do terceiro ano. Então, na aula do dia 13/3, a professora deu a primeira parte, né, da página 155, de 1 a 10. O assunto de filosofia do terceiro ano é René Descartes, com a frase penso, logo existo. Racionalismo moderno. Filosofia moderna voltada para o homem, antropocentrismo, o homem no centro, voltada para o humanismo, para a razão. Depois a gente teve Francis Bacon, que criou o empirismo, a realidade de cada um, como cada um vê a vida, e ele separou o conhecimento comum do conhecimento científico, que é quando você pesquisa alguma coisa. Não adianta coletar dados, tem que dar significados, que é o que está na página 155, de 1 a 10. E daí, na aula de hoje, a partir da página 156, nós temos o idealismo. O idealismo é uma interpretação da realidade a partir do mundo interior, produto das ideias. Foi criado por Immanuel Kant. Eu não vou pedir o nome dele, né? Mas só ali que é uma interpretação da realidade a partir do mundo das ideias. Lá na página número 55, questão número 11. Interpretação da realidade exterior e material a partir do mundo interior. Aí tá falando aqui, ó, que é produto de ideias, idealismo. Depois da filosofia moderna, que é a filosofia de René Descartes e Francis Bacon, deveria ter a pós-moderna, mas ela é incorporada com a contemporânea, que é a filosofia desenvolvida a partir do final do século XVIII, tá? Então, nós temos aqui, ó, ainda que para alguns pensadores a chamada filosofia pós-moderna seja autônoma, ela foi incorporada à filosofia contemporânea. Então, pós-moderna. Aí, ó, é aquela desenvolvida a partir do final do século XVIII, filosofia contemporânea. Aí agora vão vir alguns filósofos contemporâneos, como por exemplo, Hegel. Para Hegel, só era explicado aquilo que recorria à razão. Quer dizer o quê? Aquilo que os olhos conseguem ver, nada de fé. E para ele, tudo era uma infinita luta de ideias opostas. Por exemplo, você escolhe, né? Quando você vai na aula, você pode ir ou não ir. Então, infinitas ideias opostas. Você pode comprar isso ou comprar aquilo. Então, a gente sempre está numa infinita luta de ideias opostas. Depois fala um pouquinho sobre Augusto Comte, que foi o criador da sociologia, mas ele também era filósofo, ele criou o positivismo. Apenas o fato positivo é considerado para estudo. O que é o fato positivo? É quando o conhecimento se torna prática. Então, apenas quando vai para a prática, ele pode ser considerado. Ele inspirou o lema da bandeira do Brasil, porque ele dizia que para ter crescimento, tem que ter progresso. Para ter progresso, tem que ter organização. Então, ordem e progresso. Então, aqui, ó, questão número 15. O Augusto Comte inspirou o lema da bandeira do Brasil e Augusto Comte desenvolveu o positivismo, que considera apenas o fato positivo, aquele que pode ser medido e controlado pela experiência. Positivismo. Depois a gente tem o Karl Marx e o Friedrich Engels, que criaram o marxismo, que dizia que a sociedade é dividida em classes. Burguesia, que é quem tem o dinheiro, o poder, quem tem a máquina, e o proletariado que trabalha. A burguesia detém os meios de produção e o proletariado vende a força de trabalho. Mais-valia e alienação são características do capitalismo. Ó, então aqui a gente tem 17. O marxismo concebe a sociedade dividida em classe, que é burguesia e proletariado. O marxismo foi formulado por Karl Marx e Friedrich Engels. A crítica determinante do marxismo é a sociedade dividida em classes, né? E aí aqui na 21 vai falar sobre o capitalismo. Gente, o que é mais-valia? Por exemplo, você trabalha numa empresa e a máquina que você trabalha rende para a empresa 100 mil reais.
100 mil reais não vai ser o seu salário, né? Então, esse valor do que você rende para a empresa e do que você recebe, Karl Marx chamava de mais-valia, tá? Depois a gente tem o materialismo dialético, a arte do diálogo, definir e distinguir com clareza os conceitos presentes na discussão. Então, aquilo que eu estou falando, a pessoa está entendendo realmente como é? E eu estou conseguindo falar exatamente como eu quero? Então, questão número 20, materialismo dialético, letra C, arte do diálogo, definir e distinguir com clareza os conceitos presentes na discussão. E por último, a corrente existencialismo, corrente filosófica do século XIX, considera a existência humana o ponto de partida. Então, primeiro o homem existe, depois ele tem uma essência, uma alma, tá? Os dois filósofos é o Friedrich Nietzsche. O Friedrich Nietzsche, ele criou uma nova moral, além do bem e do mal, e além do bem, né? Então, tipo, você tinha que ser feliz, independente se você fizesse o bem ou o mal. E o Jean-Paul Sartre, a existência precede, vem antes da essência. Então, primeiro você existe, depois você tem uma essência. Então, a gente tem ali, ó, questão número 22, a corrente filosófica do século XIX, existencialismo. Qual era o filósofo que propõe que a vida seja delineada por uma nova moral, com base na vontade de viver e contribui uma transmutação de todos os valores para um princípio que esteja além do bem e do mal, o Friedrich Nietzsche. E o Sartre, ele fez um livro chamado Ser e o Nada, e ele dizia que a existência precede a essência. Então, esses são os conteúdos para estudar para a prova de filosofia do terceiro ano.